Nós vamos virar o square do lado avesso, tá? Aqui tá no direito, vamos virar ele do lado avesso e vamos colocar avesso com avesso. Vamos, então, colocar uma pontinha com a outra, né? E vamos começar a união aqui pela ponta. Como eu trabalhei com 2 fios, nessa cor de square, que é o fio estilo da Círculo, e esse fio que é um cordonê da Filari. Então, eu posso fazer a união só com uma cor de fio, mas aí vai ficar mais marcado ainda. Se for a sua intenção que fique bem marcado a união entre um square e outro, eu vou fazer com as 2 cores de fio que eu trabalhei, que é para ficar o mais discreto possível a união de um square com o outro. Então, nós vamos vir aqui, ó, dentro do leque da ponta e dentro do leque, vamos pegar os 2 leques, o do square de cima e do square de baixo. Vamos passar os 2 fios. Se você estiver trabalhando com um fio só, você vai passar o fio que você tá trabalhando, né? A cor que você escolher. Vamos fazer aqui, olha, um nozinho. Depois, nós vamos dar o acabamento nessa ponta. Vamos fazer aqui, olha, um ponto baixo. Vamos fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vamos ir aqui no square de baixo, na primeira abertura que tem aqui depois do leque, e vamos fazer um ponto baixo. Fizemos 2 correntinhas e um ponto baixo, ficaram 3 correntinhas. Como o espaçamento entre um buraquinho e outro aqui, né? Um arco e outro é de 5 correntinhas, ficaram 3 aqui, fazemos mais 2, 1, 2, viemos então aqui no arco do square de cima e fazemos um ponto baixo. Fazemos 2 correntinhas, vamos lá no arco do square de baixo e vamos fazer um ponto baixo. Ficaram 3 correntinhas. Fazemos 2 correntinhas, viemos aqui no próximo arco do square de cima e fazemos um ponto baixo. Fazemos 2 correntinhas, ficaram 2 aqui, mais uma do ponto baixo, 3. Vamos lá, no próximo arco do square de baixo. E vamos fazer um ponto baixo. Fazemos 2 correntinhas, viemos aqui no arco, no próximo arco, né? Do square de cima. Então, 2 correntinhas, viemos, estamos no square de cima, vamos lá na próxima abertura do square de baixo e vamos fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, viemos aqui, vamos no próximo do square de cima e fazemos um ponto baixo. 2 correntinhas, vamos lá no de baixo, na próxima abertura e fazemos um ponto baixo. Vamos fazendo dessa forma até o final, aqui na ponta do leque. Então, nós vamos, nesse mesmo processo de união dos squares, unir todos os squares. Vamos unir agora formando 2 tiras de 6 squares cada. Para podermos, então, fazermos a próxima união, que será a união do meio, aonde vai ali o decote da blusa. Então, aqui eu emendei fiz as 2 tiras que eu falei pra vocês. Como são 12 squares, ficaram 6 em cada tira, né? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu medi no meu corpo o decote, como que vai ficar. Como eu quero um decote, que depois vocês vão ver ela no corpo, um decote mais baixo, eu vou fechar agora essas 2 frentes
aliás, essas duas partes até aqui. Eu vou começar aqui embaixo, olha, aqui na ponta do leque aqui do square, e vou vir fechando, né, unindo essa parte a essa, como eu uni um square ao outro. Eu vou começar aqui, começar aqui na pontinha, né, olha, e vou mostrar pra vocês. E vou vir até aqui, na ponta desse abacaxi. Vou unir até aqui. A mesma coisa eu vou fazer na parte de trás. Então, essa parte aqui vai ficar fechadinha, né? Até aqui onde tá a minha mão. Aqui vai ficar o decote da blusa. Aqui vai ficar a parte do ombro, a cabeça, né? E as costas vai ter também um decote igual o da frente. Então, para unir a nossa parte, nós vamos virar do avesso e vamos vir com o outro lado também do avesso, né? Vai ficar avesso com avesso. Vamos colocar assim os dois juntos, né? E vamos, então, começar a unir aqui pela pontinha do leque. Então, aqui eu vou pegar aqui na pontinha do leque do meu square de cima, dentro do leque do square de baixo, vão ficar os dois aqui. Vou pegar o fio aqui, os dois fios, vou trazer aqui e vou fazer um nó. Depois, eu dou acabamento por dentro, nessa ponta do nó. Vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e vou começar a unir. Vou ali no primeiro triângulo do square de baixo, faço uma correntinha. Faço duas correntinhas, venho aqui no triângulo do square de cima, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, vou no próximo triângulo do square de baixo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, venho aqui no próximo triângulo do square de cima e faço um ponto baixo. E vou seguindo dessa forma, como nós já fizemos a união de um square ao outro. Vou fazer isso até chegar aqui na ponta desse segundo abacaxi, que é a altura que eu quis o meu decote. Se você quiser um decote mais baixo, mais cavado, né? Você vai medir e vai fazer o fechamento até onde você quiser. Da mesma forma, se você quiser menos decote, você vai subir esse fechamento. Então, aqui, eu já uni, da mesma forma que nós unimos os squares, né? Até aqui, essa ponta dos dois abacaxis. Aqui, então, fiz as duas correntinhas e vou unir essa última parte, que é aqui o meinho, né, desses 4 pontos que foram fechados juntos, e o outro da outra ponta do square de baixo. Vou fazer um ponto baixo. Aqui, como vai ser o último ponto do fechamento ali do início do decote, eu fiz um ponto baixo e vou fazer outro ponto baixo no mesmo lugar, para ficar bem reforçadinho aqui. Essa linha aqui. 2 pontos baixos junto. Vou cortar aqui um pedaço bom de fio. Opa, aqui. Vou cortar um pedaço maior de fio, para depois fazer esse acabamento por dentro. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento na parte das costas.
Para trabalharmos a cava, nós vamos medir a altura que nós queremos que comece a cava. Bem embaixo assim da axilas, né? Tem gente que gosta da cava um pouquinho mais baixa, aí vai ficar a seu critério. Eu gosto bem embaixo do braço mesmo. No caso dessa blusinha, a cava vai começar aqui. Então, eu vou trabalhar nesses 2 squares, o ponto de 5 correntinhas, um ponto baixo, 5 correntinhas, um ponto baixo, por 18 centímetros. Vou fazer na cava da esquerda e na cava da direita. A mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui como nós vamos iniciar. Eu vou trabalhar essa cava toda nesse ponto simples que acompanha o square, que é 5 correntinhas, um ponto baixo, 5 correntinhas, um ponto baixo. Mas caso você queira trabalhar outro ponto, não tem problema. Você vai fazendo as carreiras nós vamos fazer aqui na emenda do square da frente e depois vamos unir com os squares da parte de trás. Você vai trabalhar pela quantidade de centímetros que você precisa. Eu quero dar uma dica para vocês. Se você quiser a sua blusinha mais acinturada, na hora que você for fazer a cava aqui, se você optar por fazer como eu fiz, usando as correntinhas e o ponto baixo, você pode fazer a parte que fica nos seios com 5 correntinhas e um ponto baixo. E quando chegar na parte que vai já mais perto da cintura, você pode diminuir para 4 correntinhas e um ponto baixo. E logo a seguir, você pode diminuir para 3 correntinhas e um ponto baixo. Então, você vai ter que prestar atenção, né? Porque aqui no caso da minha, nesse primeiro square, que eu queria a blusa mais acinturadinha, eu fui diminuindo para 3 correntinhas e um ponto baixo. Então, eu trabalhei na volta desse square da cintura, 3 correntinhas e um ponto baixo. No square de cima, que já é a parte do seio, eu trabalhei 5 correntinhas e um ponto baixo. Agora, se você não quiser que a blusa fique mais acinturadinha, porque às vezes você não quer que marque muito essa parte da cintura, aí você trabalha a cava sempre com 5 correntinhas e um ponto baixo mesmo. Eu virei nessa posição que fica mais fácil para visualizar. Então, aqui nesse square, nós vamos vir aqui na união, né, nesse ponto do meio, que fica entre a união de um square e outro, e vamos trazer nossos 2 fios. E vamos dar aqui um nozinho. Depois a gente puxa esse fio pra dentro e dá o acabamento. Vamos pegar aqui, onde demos o nozinho. Opa, aqui, bem no meio aqui do ponto. Vamos lá no square de baixo, no mesmo pontinho que fica no meio entre um leque e outro da ponta do square, e vamos fazer um ponto baixo. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos vir aqui na próxima abertura e fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos vir aqui no próximo arco e fazer outro ponto baixo. 2, 3, 4, 5. E vamos fazer assim até chegar no último arco ali na barra da blusa. Aí, eu mostro como retornar. Aqui, na última sequência de 5 correntinhas, vamos vir dentro do leque, vamos fazer um ponto baixo. Aqui já é a ponta, né, da barra. Vamos virar. Vamos fazer 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Vamos vir aqui dentro do da próxima abertura, vamos fazer um ponto baixo. 1, 2,
3, 4, 5. Viemos no próximo arco aqui, fazemos um ponto baixo. E nós vamos fazer essa mesma sequência por 18 centímetros. Quando chega no final da volta, fazemos 5 correntinhas, viemos já no arco a seguir, fazemos um ponto baixo, 5 correntinhas, vamos no próximo arco, fazemos um ponto baixo, 5 correntinhas e fazemos essa mesma sequência, sempre, 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 até dar, no caso da minha blusinha, 18 centímetros. E no seu caso, a quantidade de centímetros que você calculou para o tamanho da sua blusa. Então, aqui foi trabalhado, né? Em um lado só no lado da frente, a cava. E nós vamos unir com o lado aqui de trás. Dessa mesma forma que unimos os squares. Aqui na parte do decote da blusa, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo, começando na parte das costas da blusa, aqui na união, né, no ponto, na união de um leque e outro, nós vamos pegar o nosso fio e vamos ali no pontinho do meio, vamos puxar o fio. Vamos dar um nó. Eu deixo um pouco comprida essa pontinha, porque como é fio de seda e fio de poliamida, a gente tem que dar umas voltas a mais dentro para fazer o acabamento. E vamos fazer, deixa eu ajustar aqui, pronto. Vamos ir aqui, né, fazer um ponto baixo. No mesmo buraquinho onde amarramos o fio. Vamos vir dentro de cada arco, olha, cada arco da blusinha, vamos fazer 5 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Viemos aqui, olha, no próximo arco, né? Ele fecha um pouquinho aqui. E fazemos 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Olha como ele já dá um acabamento mais bonitinho aqui. Nós vamos fazer isso em volta do decote todinho. Até chegar aqui onde iniciamos. Essa mesma carreira de ponto baixo que nós fizemos contornando todo o decote, você vai fazer em volta das mangas e aqui na parte da barra da blusinha, para darmos início à manga de ponto segredo. Agora eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer a manga em ponto segredo. Essa manga eu já fiz para mostrar para vocês verem como que vai ficar a outra manga. Eu optei por não circular embaixo da cava. Eu deixei aqui um espaço, porque eu não quis que eu quero que a manga fique solta. Mas se você quiser fazer contornando toda a parte e vai cair aqui embaixo da axilas, né? Uma parte do ponto segredo. Eu achei melhor fazer assim. Então, eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer aqui do outro lado. Eu, a princípio, tinha a ideia de não fazer manga, de deixar e fazer ela só assim, como está aqui, com essa alça, assim, um ombro mais grosso, aqui no caso, um ombro de um square. Fica muito bonita no corpo também. Se vocês tiverem essa intenção, façam, deixem nesse ponto e experimentem para ver. Mas depois eu comecei a querer trabalhar uma manga. E aí eu quis trabalhar essa manga de ponto segredo e me apaixonei. Aí vai ficar a critério da criatividade de vocês. Bom, deixa eu explicar a manga então. Se você não souber esse ponto e quiser assistir o vídeo passo a passo,
eu deixei ali na letrinha I que está aparecendo em cima aí no seu monitor. Ali vai ter o vídeo desse ponto, que é o nosso ponto segredo. E eu vou aproveitar para falar para vocês que de segredo ele não tem nada. Ele é lindo, super fácil e gostoso de fazer. Rende, fica uma graça. É um charme, eu amei o resultado. No corpo fica muito bom. Vamos dar início então aqui no square da cava. Vamos pegar a nossa linha, né, os dois fios. E eu vou passar aqui, olha. Eu vou trazer o fio e deixar uma ponta para depois dar o acabamento. Esse fio de seda, ele é um fio muito escorregadio. Esse fio da Círculo, que contém 20% de seda e 80% de algodão. Junto com esse fio, que não é aquele fio princesinha que a gente vê. Ele é um fio de poliamida, que ele é muito macio ao toque, ele é meio sedoso também. O crochê fica bem escorregadio. Então, para dar um acabamento nesse fio, não é suficiente vocês só amarrarem. Vocês têm que amarrarem. E a minha amiga Sueli Cunha, crocheteira de primeira, de vestuário, ela me indicou passar cola, é uma cola que é própria para linha de seda. Tem nas casas das linhas. Ou então ela diz que existe uma Super Bonder para tecido. Eu não conheço essa cola ainda. Também uma outra amiga indicou uma cola de tecido mesmo da Glitter, para poder o ponto não ficar desmanchando. Bom, então aqui eu amarrei o fio e eu vou então dar início com vocês ao ponto segredo aqui da manga. Nesse vídeo passo a passo eu fiz com uma linha clara para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas o ponto segredo é um ponto bem ralo, então vai ficar fácil de vocês verem aqui, tá? Então, coloquei a linha ali, vou fazer um ponto baixo. E vou subir a minha linha na altura que eu quero o ponto. Então, eu fiz, aqui eu quis o ponto bem ralo, bem, assim, um ponto bem aberto. Porque como eu expliquei ele na aula passo a passo, esse ponto vai depender, o tamanho dele vai depender do tanto que você levanta a linha aqui na agulha. Então, aqui, olha, para que ele fique sempre na mesma medida, eu marco aqui com o dedo. Vou ali, pego o fio, trago aqui. Vai ficar aqui, no meu vai ficar com mais, porque eu tô trabalhando com 2 fios. Mas vão ficar 3 fios na agulha. A gente vem aqui nesse fio aqui, olha, esse fio aqui do lado, sem ser o fio da corrente que nós subimos, olha, aqui está a corrente que subimos, e aqui está o fio, o terceiro fio. Vamos vir dentro dele, pegar ali a nossa linha e tirar com um ponto baixo. Vamos subir a mesma altura, para ficar igual, marcar com o dedo, passar aqui por dentro. Eu já deixo o dedo marcado ali, ó, para não misturar. Tá vendo, ó? Já fica separado. O terceiro fio fica mais fácil na hora de eu colocar ali a agulha, ó. Pego ali e faço um ponto baixo. Já está pronto aqui, olha. Deixa eu tirar o fundo preto. Já está pronto ali o primeiro ponto segredo. Venho aqui. A distância que nós vamos escolher para dar entre um ponto e outro é o que vai definir se o ponto vai ficar mais pertinho ou mais longe. Apesar de que também uma outra coisa que vai interferir é o tanto que você levanta a agulha. Mas para que ele dê esse efeito aqui, olha, eu fui fazendo um em cada arco, olha. Um nesse arco, né? Fui fazendo um em cada arco. Então, vamos seguir aqui a mesma sequência. Então, aqui eu vou vir e vou prender aqui com um ponto baixo no meio do arco. Vou fazer
Aqui. Vou fazer uma correntinha, vou subir o tanto que eu já defini que eu quero que seja o meu ponto. Vou fixar aqui, ó, com o dedo. Venho aqui e faço isso. Observe que já fica separado se você fizer dessa forma, olha. Fica separado os dois aqui na ponta, ó. E o outro ali atrás sozinho. Então, você vem ali, ó. Pega ali por dentro, vem. Já passa aqui e fica mais fácil de você já travar o ponto, ó. Faz um ponto baixo. Levanta. Ó, novamente eu travo ali, venho e faço isso. Olha, ficam ali 3. Vou ali por dentro daquele um, pego lá o fio, venho, faço um ponto baixo. Fica mais rápido de você fazer o ponto, ó. Ele fica parecendo um 8, né? Fica muito bonito o ponto. Na verdade, ele fica parecendo um infinito. Aí, viemos aqui no meio do outro arco e fazemos um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha e vamos levantar novamente. Vamos ali, vamos, ó, passar por dentro da argola que subimos, vamos voltar ali na terceira perna, pegar o fio e vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir novamente, vamos ir ali, vamos travar, vamos pegar o fio, passar por dentro da argola que subimos, né, da correntona que subimos. Vamos ali por dentro, vamos lá, vamos pegar o fio, vir aqui e fazer um ponto baixo. Então, ó, sempre entre uma argola e outra tem o ponto baixo que nós fazemos, né? Vamos vir aqui no meio do arco e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer essa sequência, olha como ele vai ficando bonito. Até chegarmos aqui embaixo da manga, olha, na ponta do square. Lembrando que nós vamos deixar essa parte de aumento da cava sem fazer o ponto maravilhoso. Chegando aqui, eu mostro para vocês como que a gente retorna. Então, aqui nós fizemos o último ponto da carreira. Vamos virar o crochê e vamos subir a linha na agulha, o tanto que a gente já vem subindo mesmo. Vamos ir aqui no meio, olha, aqui no meio, né? No meio aqui do ponto alto entre uma folha e outra do ponto segredo. E vamos pegar o fio e fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha e vamos subir para continuar trabalhando o ponto maravilhoso. Eu travo ele assim, ele fica como uma pirâmide ali, tá vendo? Ó, venho ali, pego, olha, faço um ponto baixo. Subo, sempre o mesmo tanto, vou lá, pego o fio, vou ali, faço um ponto baixo. E agora, então, nós vamos travar sempre aqui no meinho, olha. Não pode pegar, assim, um fiozinho só, porque senão fica fraco e pode arrebentar. Você pega bem no meio ali do nozinho, né? Do ponto baixo que a gente faz entre um ponto e outro, que aí o ponto fica bem firme. Olha, pra vocês verem como já vai ficando gracioso. Vamos subir. Vamos passar a agulha aqui no terceiro fio, pegar a linha e fazer um ponto baixo. Vamos subir novamente e assim nós vamos caminhando com o nosso ponto segredo, olha. Vamos ali. Fazemos um ponto, né, que é composto aqui dessas duas argolas que lembra que um infinito. Viemos ali e vamos prender em cima do nozinho, né, dentro do nozinho do ponto da carreira de baixo. E vamos trabalhar dessa forma até chegar lá na outra ponta. E vamos ir e voltar, ir e voltar. Quando chegar lá, eu mostro mais uma vez como volta para vocês. Aqui no último ponto, nós fazemos o ponto, vamos vir aqui embaixo e vamos prender o ponto com ponto baixo. Vamos virar o crochê e vamos subir a correntinha. Opa, escapou aqui. Esse fio, ele é liso. Vamos subir o crochê na altura que estamos subindo, vamos vir aqui dentro do nozinho aqui e fazer um ponto baixo.
que eu não subi bastante, ficou repuxado, olha, tem que subir a mesma altura que a gente tá subindo, ó, pra ele ficar bem soltinho, tá vendo, ó? Viemos ali dentro do ponto baixo da junção do ponto e fazemos um ponto baixo. Agora sim, ó, ele fica bem soltinho, tá vendo? Se ele ficar repuxado, ele fica estranho. Então, nesse primeiro ponto, fazemos uma correntinha e continuamos trabalhando o ponto. A gente pega aqui dentro e vamos fazendo nessa sequência. Aqui, a minha manga, eu trabalhei, deixa eu contar aqui, quantas voltas. Então, eu trabalhei 8 voltas. Vamos fazer na outra manga a mesma quantidade. Se você quiser mais comprida, você vai fazer mais carreiras e mais curto, menos carreiras. Mas seguindo sempre a mesma quantidade que fez numa manga na outra. Para que elas fiquem iguais.